programa e trazer uma preocupação que tem sido grande para boa parte da população e principalmente nas capitais, que é a questão da segurança pública, né? As autoridades têm sido cobradas sobre uma política de Estado voltada para isso e o presidente da República decidiu não desmembrar o Ministério da Justiça e o da Segurança Pública depois da saída do ministro Flávio Dino, que vai agora para o STF. A informação foi confirmada pelo líder do governo no Senado, de quem a gente estava falando há pouco, Jacques Wagner, e o senador disse também que questionou diretamente o presidente sobre essa possibilidade de criar 2 ministérios. Lula foi claro ao dizer que não pretende fazer isso. A ideia de separar as pastas chegou a ser cogitada no início do governo, só que depois foi abandonada a pedido do próprio ministro Flávio Dino. E há a expectativa para uma reforma ministerial agora no começo de 2024, foi aventada a possibilidade também de se criar 2 pastas. Vocês acreditam que no movimento que a gente está vivendo hoje, em relação a assaltos, sequestros, assassinatos, a segurança pública, em algum momento vai precisar se tornar o principal tema discutido pelo governo que está no poder, Gustavo Segré? Eu acho que sim, é prioridade. Os 3 pilares do Estado é educação, segurança e saúde. São 3. São as obrigações fundamentais de qualquer governo, independente da ideologia. Separar o Ministério da Justiça para colocar um de Justiça e outro de Segurança não garante que a segurança vai melhorar. Sim. Mas quando você tem esse problema de limites nas emendas, a outorga de um ministério para um aliado pode ser uma forma também de captar a vontade de um congressista ou de vários para acompanhar o governo. Eu não descarto ainda que essa pasta seja desdobrada. Ou você acha, Nelsinho, que pode haver uma mudança de ideia a depender das negociações políticas? Com certeza. Mas isso resolveria o problema da segurança pública aqui no país? Nesse momento, em especial do cálculo político, não está pensando em resolver a segurança pública. Acredito que o Ministério, ou o novo Ministério de Segurança Pública, seja uma carta na manga para um momento adequado de negociações políticas. E não é agora, em dezembro, que se faz esse tipo de negociação. Você tem que dar alguma coisa em um momento de se cobrar um retorno. Então eu imagino que para uma mini reforma ministerial, aí sim seja um momento político de cindir o Ministério da Justiça e Segurança Pública e oferecê-lo, ou um desses 2 novos ministérios, a um aliado. Então isso vai ficar certamente para o ano que vem ou para o outro, é uma carta na manga. O presidente tem que ter essa gordura de negociação a considerar o que a gente conversava agora, que é a escassez das emendas. Uma hora esse cofre vai acabar e ele vai precisar ter outro tipo de negociação, talvez um Ministério de Segurança Pública. 4h28 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês de volta, hein? Nas outras plataformas a gente continua. Agora, Gustavo Segré, quando a gente fala de segurança pública, o peso também cai sobre os estados, porque é uma política que convém, né, e que é obrigatória aos estados. Então, não dá para só colocar debaixo do chapéu do governo federal em relação ao Ministério da Segurança Pública. Agora, está faltando algum tipo de política integrada de todos esses segmentos, para que a gente veja algo na prática, além, é claro, daquele aplicativo que foi lançado hoje pelo governo federal, que com um toque vai bloquear, por exemplo, todo o funcionamento de um aparelho celular que for roubado? Isso vai melhorar, mas não evita a violência nas questões. Pode melhorar e é uma medida, me parece, muito saudável, mas não vai melhorar a questão da segurança na rua, de violência de pessoas. E aí volto a uma proposta que foi do Dávila, de unificar as questões da inteligência. E é muito válido, porque quando você tem um trabalho de inteligência em conjunto, você consegue juntar questões das guardas municipais, das prefeituras, com a polícia militar dos estados, com a polícia federal e com as forças de segurança do país. E aí essa maneira de trabalho vai permitir que muitas questões que hoje são isoladas de um e do outro possam ter trabalhos em conjuntos. Quando você junta isso, o resultado vai ser claramente melhor. E a única forma de saber, aqueles que falam que não é válida essa proposta, é fazê-la realidade. E aí a gente pode ter indicadores que mostrem se está certa ou está errada. Nelson. Sim, e a gente teve um passo interessante nisso em 2018, a partir da lei que criou o SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública, que tinha justamente por objetivo essa unificação, né? Porque até então
E, de certa maneira, até hoje, a gente tem forças de segurança nos estados que são completamente independentes, o que facilita, propicia, né, na verdade, incentiva o aumento de criminalidade, em especial nas regiões fronteiriças, de um estado para o outro, em que se pratica o crime no estado, passa uma ponte, passa uma divisa, e aí a polícia do estado receptor desse criminoso não tem os dados, as informações, não tem o sistema de inteligência que está investigando do outro lado da divisa aquele crime. Ou seja, então é um primeiro passo, ainda não é tão eficiente, a gente ainda tem muito déficit de inteligência integrada, compartilhada na segurança pública, mas é um primeiro passo que indica um caminho a ser seguido. E aí, por isso, a importância do Ministério da Justiça e Segurança Pública, ou futuramente da Segurança Pública, para tocar, para impulsionar essa integração a nível nacional. Ô Luiz Felipe Dávila, mencionando essa proposta que passa a valer hoje, né, que é esse aplicativo em que a pessoa vai lá e até coloca outras pessoas com as quais ela convive para que possam bloquear imediatamente o celular em caso de roubo, ela é popular, né? Principalmente diante dos casos de furtos e roubos de celulares em São Paulo, no Rio de Janeiro, né? Com aquelas quadrilhas que vão abordando as pessoas em principais pontos da cidade, como Copacabana. Isso repercutiu bastante. Aí vem o governo federal e toma essa medida que, sim, repercute positivamente para todo mundo. E o pessoal da rádio está de volta, nós estamos falando sobre segurança pública. Mas quais são os principais pontos que devem entrar num plano integrado, num projeto que não permaneça apenas nesse governo, mas possa ser plantado para ser cultivado também ao longo de outras administrações? O Nelson já mencionou e eu já venho mencionando, você sabe, há tanto tempo aqui no 3 em 1, que é a história de integrar a inteligência das polícias, né? Polícias estaduais, tanto a militar, quanto civil, quanto polícia federal e até informação do Exército, quando a gente está falando de fronteira. O combate ao crime organizado só será vencido quando tivermos inteligência de dados. Nós não vamos ganhar esta batalha com medidas pontuais. O crime organizado vem crescendo, vem se espalhando, vem penetrando inclusive em atividades legais e vai se tornando cada vez mais complexo combatê-lo. Então é preciso ter essa unificação do banco de dados. Outra coisa que seria interessante era a história da formação das polícias. A gente tem um pouco mais de uniformidade, né? Como se fosse uma academia de polícia nacional dando diretrizes, uma aprende com a outra, porque isso também faz a diferença na qualidade da investigação, do combate ao crime. Mas, para mim, a medida número 1 é a unificação dos bancos de dados. Nós precisamos ter inteligência para combater a criminalidade. Aí, principalmente narcotráfico e essas grandes organizações criminosas que vêm cada vez mais dominando do grande ao pequeno crime no Brasil. Só para a gente fazer um giro final aqui, eu gostaria de entender de cada um de vocês, de maneira objetiva, qual, na visão de vocês, onde está o maior problema da segurança pública hoje aqui no Brasil? Começo contigo, Dávila. Justamente nessa falta de dados, porque como é que você combate o crime? Quando você começa a coletar o tipo de crime que tem em cada lugar, isso fica muito mais fácil para você ter uma estratégia de combate ao crime. Então você começa a monitorar, por exemplo, assim, você sabe que na Paulista rouba-se muito celular, em Copacabana, e isso precisa de uma estratégia completamente diferente, por exemplo, do que no Porto de Santos, por onde está passando quase 80% do comércio de cocaína do mundo, que é uma vergonha. E a gente tem que ter uma outra estratégia. Então você precisa ter uma estratégia de crime para cada tipo de crime. E para isso é preciso ter esse banco de dados unificado. Se nós não tivermos isso, não adianta querer jogar esse combate ao crime organizado nas costas dos governos estaduais, de suas polícias estaduais, porque isso não vai resolver a questão estrutural do crime. E para você, Nelson? Não tem uma fórmula mágica, mas tem algumas coisas que podem ser discutidas. A integração que a gente já falou, a gente tem que ter um maior investimento de infraestrutura para as polícias, porque tem muitas polícias sucateadas por aí. A gente tem que ter uma valorização do agente, do policial, que também tem muita desvalorização, a começar pelo próprio salário, pela formação que já foi citada pelo Dávila, e uma reestruturação no sistema de segurança. A gente teve recentemente a inclusão, tornando a nível de polícia os agentes penitenciários. Agora eles são policiais penais e está certo. Eles têm que ser policiais, porque é de lá, de dentro do presídio, porque que hoje, infelizmente, as grandes facções são comandadas. E tem um movimento agora que está em discussão no Congresso Nacional para dar status de polícia também às guardas civis. Ou seja, dando status de polícia, tornando as guardas civis polícias municipais, a gente tem uma valorização daquele que faz a guarda
patrimonial no âmbito dos municípios e, de certa forma, uma integração a nível nacional, uma unidade para que haja a mesma regra para todo mundo. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a Guarda Civil da capital do Rio de Janeiro não tem arma letal, ou seja, eles andam de cacetete. Imagine só como no Rio de Janeiro, onde há tanto acesso a armas ilegais, a Guarda Civil não ter acesso à arma. Acredito que essa reestruturação geral, para que as guardas civis se tornem polícias municipais, possa também ajudar alguns exemplos do que a gente poderia discutir. O Rio de Janeiro se supera porque não tem nem secretário de segurança pública, gente. Olha também. Lá. E olha a situação lá. Se tem uma pasta que precisaria de ter uma coordenação de segurança pública lá no Rio de Janeiro. Fala, Gustavo Segré. Para mim, não é somente nas questões de policiais. Para mim, tem a ver também com uma metodologia judicial que ajuda e motiva a bandidagem. E gostaria de citar um exemplo. Santo André, há poucos dias atrás, uma pessoa foi invadir uma casa para assaltar. A assaltada reagiu com um canivete e machucou o assaltante. Só que machucou, o assaltante se feriu, pegou o canivete, feriu a pessoa que estava sendo assaltada, violentou, estuprou ela na frente dos filhos. A polícia prendeu, levaram para a delegacia e foi solto. Então, qual é a motivação de uma pessoa dizer, não, eu não vou entrar na bandidagem, porque se eu for pego, então vou passar X anos na cadeia. E aí você tem que trabalhar com políticas de Estado também, que tem a ver com uma grande defesa de esquerda, que diz que falta oportunidade, o que provoca que as pessoas entrem na delinquência. Não, não tem. Tem muita gente humilde, 99% das pessoas humildes, que não tem essa oportunidade, que não entra na bandidagem. Então não é uma questão generalizada, mas se quiser, ajuda a que essa ajuda social que é dada para as pessoas de baixa renda dê um reforço de conteúdo proteínico para os bebês de 0 a 4 anos, para que tenham um desenvolvimento cognitivo e aposta na educação. Então você trabalha no curto prazo com medidas de maior firmeza nas questões jurídicas, judiciais. Entrou, foi pego, vai na cadeia, não sai da cadeia, não pode sair da cadeia. E trabalha na melhor educativa para que aquelas pessoas que não têm oportunidades possam ter oportunidades.